Excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara Municipal de Santarém, Sr. Dr. Ricardo Gonçalves, Excelentíssimo Sr. Professor Dr. Carvalho Rodrigues, Excelentíssimos Srs. Vereadores da Câmara Municipal de Santarém, Excelentíssimo Sr. Presidente da União de Freguesias de Santarém, o caro colega Carlos Antônio Marçal, Excelentíssimo Sr. Comandante da GNR, Excelentíssima Sra. Presidente da Academia Portuguesa da História, tão dignamente representada pela Secretária-Geral, Sra. Professora Doutora Maria de Fátima Reis, Excelentíssimo Sr. Presidente da Academia Nacional de Belas Artes, altamente bem representado pelo Sr. Professor Dr. Vítor Serrão, Excelentíssimo Sr. Presidente do Instituto Politécnico de Santarém, Professor Dr. Jorge Justino, Excelentíssimo Sr. Provedor da Santa Casa da Misericórdia de Santarém, Engenheiro Mário Rebelo, altamente e dignamente representado pelo Sr. José Cunha, Excelentíssimo Sr. Provedor da Santa Casa da Misericórdia da Azinhaga, Engenheiro João Vicente Saldanha Oliveira e Sousa, Marquês Rio Maior, Excelentíssimo Sr. Reitor do Santíssimo Milagre de Santarém, Padre Manuel Francisco Borges, Primeiro Reitor, Excelentíssimo Sr. Presidente da Direção da Associação Forense de Santarém, Sr. Juiz de Direito António Gaspar, Excelentíssimo Sr. Presidente do Círculo Cultural Secalibitano, representada pela Mestre Luísa Barbosa, Excelentíssimo Sr. Presidente da Direção do Conservatório de Música Santarém, Doutora Maria Beatriz Martinho, Excelentíssimo Sr. Presidente da Associação de Arqueologia da Região de Casével, Dr. Ricardo Silva, Excelentíssimo Sr. Presidente da Associação Internacional de Estudos sobre o Pensar, Professor Dr. Luís Barbosa, Marcos Barbosa, Excelentíssimo Sr. Embaixador Jorge Silva Lopes, Excelentíssimo Sr. Cônsul Honorário do Brasil, Dr. Joaquim Adriano Botas Castanho, Excelentíssimo Sr. Coronel Correia Bernardo Penhaja, pela sua presença, Excelentíssimo Sr. Professor Dr. Agonia Pereira, Excelentíssima Sra. Professora Doutora Adriana Gonçalves Guimarães Veríssimo Serrão, Excelentíssimo Sr. Professor Dr. Jorge Henrique Martinez, da Universidade de Valladolid, obrigado pela presença, Excelentíssima Família Dr. Joaquim Isabelinha, Excelentíssima Família Empresário Júlio Rafael, caros confrades, membros do Centro de Investigação, Excelentíssimos Senhores da Comunicação Social, Excelentíssimos convidados, minhas senhoras e meus senhores. Não pode a história do Centro de Investigação, professor Dr. Joaquim Veríssimo Serrão, fazer-se com silêncios. Seguimos a tradição das civilizações clássicas ao fazer a comemoração do seu 4º aniversário. Hoje, como ontem, a história do Centro de Investigação não deixa de ser uma história feita pela sua vida, apaixonada pelos seus ideais perfilhados, que nortearam projetos a patentear contributos para umbrear em modelos de excelência no espaço do conhecimento científico, racional e internacional. Em termos de balanço, direi que a história do Centro de Investigação já tem cicatrizes da luta travada nas suas opções estratégicas, com dignidade e extraordinária largueza de consciência, de olhos postos na investigação para comum proveito que proporciona o debate científico e tecnológico. Muito nos penhora que presida esta cerimónia o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Santarém, Dr. Ricardo Gonçalves, cujo cargo tão proficientemente ocupa. Com alto sentimento de respeito e admiração, saúdo o Excelentíssimo Sr. Professor Dr. Fernando Carvalho Rodrigues, responsável pelo único satélite português, figura nacional de invulgar lucidez e sabedoria, intelectual, sempre vigilante, sempre dada à atividade criativa, pronta a abrir novos horizontes na seara do saber e da sensibilidade. Senhor Professor, todos conhecemos de sobejo a sua qualidade de investigação.
o seu vastíssimo saber, o rigor e a solidez da sua obra, a favor da ação científica e a clareza da sua palavra autorizada, que põe a verdade das coisas acima das coisas efêmeras. Aberto ao mundo, oferece os frutos do seu labor e do seu saber. Aceitou com gosto o nosso convite para prestigiar o 4º aniversário do Centro de Investigação com a comunicação Santarém nas batalhas do Tejo, abrindo a rota do desconhecido. Bem-aja, Sr. Professor Carvalho Rodrigues, tem Vossa Excelência a missão mais importante do ser humano: fazer avançar o conhecimento, aproximando-nos da compreensão do universo. Mais agradeço aos membros do Centro de Investigação e aos senhores convidados que quiseram honrar o Centro de Investigação com a sua prestigiada presença. Manda a sensatez reconhecer que estes 48 meses são de uma riqueza extrema, versátil, de contactos dados ao mundo, com investigadores em contextos envolventes, com universidades, politécnicos, centros de investigação, academias, associações de câmaras municipais e até o alargamento de objetivos do Centro de Investigação, que devemos insistir em pensar, estão sempre no sentido do dever do homem. O Centro de Investigação, além de congregar enorme e desejável diversidade, torna-se prioritariamente uma oportunidade relevante para um salutar intercâmbio entre pesquisadores. Estamos no limiar de um tempo novo. Hora a hora, cada um toma parte no encontro com ideias e pessoas de todo o mundo. Temos um programa estabelecido para um labor criativo e recatado, feito com entusiasmo e lucidez, seguro na natureza e missão do Centro de Investigação, pronto a patentear uma notável galeria de caráter específico ao serviço da ciência. Os prémios Empresário Júlio Rafael e Dr. Joaquim Isabelinha foram instituídos pelo Centro de Investigação graças ao apoio das respectivas famílias. Os prémios tiveram por objetivo distinguir e premiar 2 membros do Centro de Investigação, nacionais ou estrangeiros, de reconhecido mérito científico ou cultural, que tenham contribuído de forma notável para o progresso e engrandecimento da ciência e da cultura para a projeção internacional do país. 2 trabalhos de investigação de doto brilhantismo foram distinguidos com os prémios Empresário Júlio Rafael e Dr. Joaquim Isabelinha. Prémio Empresário Júlio Rafael atribuído ao trabalho Cidade Frutífera, a fruta urbana, como contributo estético político no desenho da cidade, da autoria da professora doutoranda Moira Raqueta. Prémio Dr. Joaquim Isabelinha, atribuído ao trabalho Os Monumentos Epigráficos, Retratos da Vida em Scalabres, da autoria do professor Dr. José da Encarnação. O Centro de Investigação tem em mãos as seguintes publicações neste ano de 2016, a publicar pelo Centro: Ciência e Espaço, transformar as regiões em comunidades de inovação e conhecimento, por Alexandre Caldas. Obras completas de João Saldanha Oliveira e Sousa, por João de Saldanha Oliveira e Sousa, 2º Marquês de Rio Maior. Memórias do 4º Marquês de Rio Maior, João Vicente Saldanha Oliveira e Sousa, por Maria Antónia Pires de Almeida. A Vila de Santarém, 1640-1706, documentos. Introdução e leitura de Martim Vicente Rodrigues, obra em 5 volumes. Graças ao grande agrado mostrado pelo Sr. Presidente da Câmara. Publicações com o apoio do Centro. O primeiro reitor do Santuário do Santíssimo Milagre de Santarém, Padre Manuel Francisco Borges, na História de Santarém, por Martim Vicente Rodrigues. Este livro será apresentado no dia 2 de julho,
às 4 da tarde, no Santuário do Santíssimo Milagre. Santarém, no trio secular dos Rotários pelo Mundo, por Martim Vicente Rodrigues. Oralidade e Vivências de Alcaner, 1950-1960, por Maria Ivone Carrolo. Jornal do Santuário do Santíssimo Milagre de Santarém, uma edição da Real Irmandade. Mas idêntico significado tem a publicação do número 5 da revista Mátria 21 para afirmar uma dinâmica criativa e científica. O principal intuito é o aproveitamento da vitalidade, talento e capacidade criativa individual dos membros dos Centros de Investigação nacionais e estrangeiros. Mas é também fundamental que a capacidade de realização se mova para além da homogeneização da indústria cultural. Mais ainda, a sua esplendorosa capacidade de realização, tão reafirmada, que faça cumprir esta revista, para além das circunstâncias. Apresentada hoje pela senhora juíza desembargadora Manuela Fialho, ilustre secretária das nossas revistas. Tais atualizações são fenómeno frequente entre nós e não só, atendendo ao número crescente de membros que sustentam a periodicidade semestral de publicação. A Mátria 21 é maio, a Mátria Digital é novembro. Há que reconhecer, porém, que as duas revistas, graças aos espíritos sabedores por excelência, que escreveram os textos nas mais variadas temáticas, que lhe dão vida, surpreendem pela originalidade, delícia do seu sentido intelectual, mostram um novo horizonte do saber. Ao longo das 75 sessões da Assembleia de Investigadores, os diálogos científicos proporcionados por nacionais e estrangeiros de diversos ramos da ciência, com vastíssimo saber e solidez da sua investigação. É sempre salutar referir que o Centro de Investigação esteve sempre disponível para servir os 671 membros. 671? Não. 672. Contamos com o Sr. Professor como membro do Centro de Investigação, que é uma honra para nós. Em diversas temáticas, ramo bilateral, estabeleceu um número elevado no universo do protocolo com instituições nacionais e estrangeiras. A nossa biblioteca tem a grandiosidade do acervo com o fundo de Joaquim Veríssimo Serrão e torna-se relevante o seu novo fundo, que vai tomando o tamanho do infinito, de beleza profunda e significativa, graças ao empenho das ofertas dos membros do Centro de Investigação, permutas, exemplo nobilíssimo de amor à cultura. O Centro de Investigação, com sensibilidade e técnica de especialistas e estudiosos, criou a Comissão de Projetos de Investigação Científica, Desenvolvimento Tecnológico e Inovação, na sequência de promover atividades de investigação científica, desenvolvimento tecnológico e inovação de forma autónoma ou em parceria com outras instituições de ensino superior ou centros de investigação, bem como entidades públicas e privadas de reconhecido mérito. Relembrar aqui o privilégio que representa os valores dados ao Centro de Investigação pelos extraordinários amigos do mecenato cultural. Prova insufismável de que distinguem o valor da cultura num tempo em que a investigação é amassada na injustiça. A ciência como prioridade fundamental da sociedade moderna amedronta. Como prioridade fundamental da sociedade moderna amedronta alguns políticos no Portugal de hoje. O mecenas, por vontade própria, consciente, ilustrada e aberta, está a apoiar decisivamente a investigação e a dar proteção ao espaço para o pensamento e conhecimento. Momento oportuno para agradecer a pureza das intenções e o labor sempre disponível. Hoje, agradecer ao Sr. Empresário José Cardoso
para o Centro de Investigação, hoje com a oferta do abafado de honra para o encerramento da sessão. O Centro de Investigação, de olhos postos no protocolo estabelecido com a Câmara Municipal de Santarém sobre a educação tutelar, criou a sua própria visão de futuro, matriz ideológica subjacente à ciência e à sociedade. Motivos de sobra, tem, pois, para agradecer ao Sr. Presidente da Câmara Municipal de Santarém, Dr. Ricardo Gonçalves, aos Srs. Vereadores, muita hora de disponibilidade dada à reflexão e solução de tantas dificuldades apresentadas pelo diretor para dar a melhor operacionalidade ao Centro de Investigação. Tem a União de Freguesias de Santarém uma forma de olhar a cultura e a política por uma eficácia estratégia como enriquecimento da experiência cognitiva. Muito agradeço ao seu Presidente, Carlos Marçal, meu colega, as ajudas dispensadas ao Centro de Investigação, que têm sido muitas. Relembre-se ainda os que suportam o trabalho do Gabinete Técnico e Administrativo do Centro de Investigação. A doutora Mónica Estrela, a doutora Wanda Marques. A doutora Wanda Marques, muito obrigado pelo trabalho que foi de levantar tudo isto para hoje, uma vez que não pudemos contar com a doutora Mónica Estrela no momento. Excelente oportunidade para chamar a atenção para o Gabinete de Relações Públicas e Comunicação, que também se tornou credor da nossa gratidão, e sempre agradecemos a generosidade com que nos trata. Tal creio ser ainda maior o júbilo no dia de hoje, pelos momentos excepcional de relevância, esta radicação aos valores do espírito, graças ao Conservatório de Música, ao qual estamos sempre ligados por protocolo, mais ainda pelo espírito e pelo coração. Testemunhamos o nosso agradecimento na pessoa da Senhora Presidente da Direção do Conservatório, Doutora Maria Beatriz Martins. Vai entregar a Senhora Professora Doutora Adriana Veríssimo Serrão, em nome do seu pai, Professor Dr. Joaquim Veríssimo Serrão, e ainda bem, também cá está o seu filho, o Sr. Professor Vítor Serrão, a medalha do Centro de Investigação ao digno Conservatório de Música de Santarém. Não obstante a efetiva renovação do uso da palavra investigação, oficiada pela grandeza da alma nos altares e pelos ritos da ciência, ganha particular significado nos sonhos do futuro, mas continua a ser uma tarefa difícil e morosa. É interessantíssima a disputa de estar a ser cumprida a preparação para o impulso significativo no potencial científico e tecnológico do Centro de Investigação. Muito obrigado.